Bom dia, sou o professor Jair Campos. Na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre simetria. Para ilustrar os conceitos de simetria, nós vamos utilizar a questão 148 da prova amarela do Enem 2015. Então vamos recordar os conceitos de simetria. O que é simetria? Simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Temos aqui uma árvore, o eixo de simetria. Se colocar uma parte sobre a outra, elas vão coincidir perfeitamente. Aqui a borboleta, aqui o eixo de simetria. Se pegar as partes e colocar umas sobre as outras, elas vão coincidir perfeitamente. Da mesma forma que nós temos aqui o eixo de simetria, dois triângulos. Se por rotação nós colocarmos um sobre o outro, os seus pontos vão coincidirem perfeitamente. Então nós temos aí uma simetria. Assim, matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondem ponto a ponto. Se colocar essa sobre essa parte sobre essa parte vai corresponder ponto a ponto com essa. Se pegar parte dessa borboleta, colocando uma parte sobre a outra, também elas vão coincidir ponto a ponto, mesmo acontecendo aqui com o triângulo. Neste contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos, tamanhos, formas são preservados por simetria, que é um conceito utilizado na congruência de triângulos. Triângulos são congruentes quando têm a mesma forma, o mesmo tamanho. Existem 4 tipos de simetria em um plano. A simetria por rotação, por translação, por reflexão e reflexão com deslizamento. Isto é, desliza uma figura para colocar sobre a outra. No campo estético, a simetria é a responsável por proporcionar harmonia a uma imagem, consequentemente a sua beleza. Quanto mais simétrico for o objeto ou figura, mais belo tende a ser considerado. Simetria perfeita é quando uma determinada figura, quando dividida em duas partes, possui os dois lados exatamente iguais. Então nós temos a simetria perfeita. Simetria bilateral. A simetria bilateral é comumente utilizada no meio ambiente para classificar os seres vivos. Esse tipo de simetria classifica as figuras, seres ou objetos quando apresentam apenas um único eixo de simetria. Temos aqui o eixo de simetria. No caso aqui da borboleta, se nós vermos, nós temos aqui uma simetria perfeita. Em oposição à simetria bilateral, está a chamada simetria radial, quando o objeto, por exemplo, apresenta vários eixos de simetria. Normalmente são figuras redondas. Tem vários eixos de simetria. Simetria e assimetria. As duas palavras são antônimo, uma ao contrário da outra. Simetria quando apresenta características harmoniosas entre as duas partes. E assimetria quando não apresenta característica harmoniosa entre as duas partes. Na figura aqui, temos uma composição simétrica, existe harmonia entre as duas partes, dois triângulos, mesmo tamanho, mesma forma, dois círculos, mesmo tamanho, duas formas, mantendo aí as características de distância e etc. Na figura dada, apesar de uma figura linda, maravilhosa, conhecida de todos nós, uma obra de arte fantástica, né? Mas essa figura não apresenta simetria, ela é uma figura assimétrica, apesar de ser maravilhosa. Então vamos agora aplicar
o que acabamos de ver através da questão 148. Uma família faz festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente, recortam-se as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobra-se as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidem e que o mesmo ocorra com os lados A e B, conforme na figura 2. Marcam-se pontos O e N, dos lados FG e AF, respectivamente. O ponto M do lado AD, de modo que AM seja 1/4 de AD. A seguir, fazem-se cortes sobre as linhas pontilhadas da folha ao longo da folha dobrada. A linha pontilhada ao longo da folha dobrada. Aí vem a pergunta. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é. Temos aí as alternativas A, B, C, D e E. Vamos à resolução. Nessa questão, nós temos uma questão de simetria matemática que corresponde à regra da disposição de duas figuras idênticas e que correspondem ponto a ponto. Assim, nós temos, passando para cá, a folha quadrada, ABCD, dobrando a folha ao meio, fazendo com que C coincida com D e B coincida com A. Dobrando, nós vamos ter esta figura aqui, C coincidindo com D e B coincidindo com A. Surgindo aqui dois pontos, novos pontos. O ponto G, que dobrou ao meio, então ele é ponto médio de CD. E também o ponto F, que é ponto médio de AB. Dobrou o meio, então essa medida é igual a essa medida é igual a esta. Em seguida, o que faz? Toma-se os pontos O, ponto médio de FG. N, ponto médio de AF. Ou BF, tanto faz. E o ponto M, cuja distância do ponto A seja 1/4 da distância de AD, ou simplesmente a metade de FD. Une os pontos MN com linha pontilhada, NO com linha pontilhada, pega a tesourinha e corta na direção MN e na direção NO, descartando essa parte aqui e essa parte. Abre-se a folha, isto é, voltando o ponto C para o seu ponto original, abrindo a folha de papel, deixando aqui o D, trazendo o C para cá. Da mesma forma, até aqui o ponto D, B trazendo para cá. Abrindo, nós temos uma figura, ou a bandeirinha, com esse formato. Comparando essa figura com as alternativas aqui apresentadas, nós vimos que a bandeirinha que melhor representa o resultado feito é a bandeirinha da letra E. Ou seja, resposta da questão, letra E.